Meus irmãos, a paz do Senhor, sejam muito bem-vindos a este canal Dica do Pregador. Eu me chamo Rafael e eu tenho aqui 3 dicas que vão te ajudar a progredir na sua vida de oração. Fica comigo, vamos lá! Meus irmãos, vamos então às dicas de hoje. Abre a sua Bíblia comigo no capítulo 6 do livro de Daniel, no versículo 10. Temos aqui um texto que nos ajuda a entender um pouco mais como ter uma vida de oração. Daniel capítulo 6, versículo 10, está escrito assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas, do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, se punha de joelhos e orava e dava graças diante de Deus, como costumava fazer. Meus irmãos, o texto que acabamos de ler agora conta um pedaço da história deste homem chamado Daniel. Daniel, nesse período da história, ele está cativo em Babilônia. Ele foi levado como uma espécie de prisioneiro, cativo para a Babilônia. E uma vez que ele está em Babilônia, foi emitido um mandato, um édito do rei, dizendo que qualquer pessoa que orasse a outro Deus seria punido, deveria então ser jogado na cova dos leões. Na Babilônia, só poderia adorar e orar aos deuses de Babilônia. Mas Daniel servia ao Deus dos céus, o Senhor dos exércitos, o Deus supremo, o verdadeiro Deus. E ele tinha a sua vida entregue a esse Deus. Então, quando Daniel ele soube que esse decreto foi assinado, ele se retira então para o seu quarto para orar. E analisando um pouco do pedaço da história da vida de Daniel, eu quero extrair dessa história 3 dicas que vão nos ajudar a progredir na nossa vida de oração, que vão nos ajudar a nos tornarmos em uma pessoa de oração. Então, nós vamos fazer uma análise do texto. Veja, o texto é bem claro e ele diz que Daniel, ele entrou para sua casa e ele subiu em cima no seu quarto e ali ele orava. E aqui eu quero destacar essa parte em que ele entrava para o seu quarto. Isso significa que Daniel, ele tinha um lugar preparado para ele orar, um lugar à parte, um lugar retirado, um lugar onde ele ia quando ele queria realmente dedicar-se à oração e dedicar-se a Deus. E essa é a primeira dica do pregador para você que me assiste essa noite. Você precisa ter um lugar onde orar. Esse lugar que você precisa ter deve ser um lugar à parte, deve ser um lugar separado. Se você for às igrejas, você vai ver que existe o oratório, um lugar separado para se dedicar à oração. Se você for nos templos, você vai ver que existem as salas de oração, local onde foi preparado para a oração. E você na sua casa precisa também ter esse lugar. Você precisa escolher um lugar onde você vai poder entrar, você vai poder fechar a porta, você vai poder ter um momento particular com o seu Deus. Essa dica é muito valiosa, é muito importante. Por quê? Porque quando você prepara um lugar, quando você prepara um ambiente para que você possa ir e orar ao seu Deus, aquilo se torna o seu refúgio. Aquilo se torna o seu porto seguro. Quando você tem uma dificuldade, quando você tem um problema, é para lá que você vai. Você mergulha nesse lugar onde você pode derramar a sua alma diante do seu Deus, onde você pode se dedicar de fato à oração, sem distrações, sem interrupções, sem pessoas te chamando. Quando você entra para esse lugar e fecha a porta, você está em um ambiente a sós com Deus. E eu acho, meus irmãos, eu tenho certeza que o mundo só está da maneira que está, que as coisas só estão do jeito que estão, porque está faltando isso em nosso meio.
Nós precisamos fazer mais isso, nos retirar um pouco da sociedade, nos retirar um pouco do centro dos problemas e entrar para um local onde podemos ficar a sós com Deus, onde podemos acalmar a nossa mente, onde podemos conversar com aquele que verdadeiramente pode resolver os nossos problemas. Então você precisa preparar esse lugar. Deus, ele deseja que você tenha um lugar onde orar. Você vai concordar comigo que Jesus, ele nos ensina a ter esse lugar. Em Mateus, no capítulo 6, no versículo 6, o Senhor Jesus disse assim, ensinando os seus discípulos, ele disse assim: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Jesus ensina os seus discípulos a se retirar para um lugar e nesse lugar realizar a prática da oração. Então, a verdade é que nós preparamos às vezes lugar na nossa casa para tudo. Temos a nossa sala de estar, temos a nossa cozinha, o nosso quarto, mas nós deixamos muitas vezes negligenciado o lugar onde nós vamos orar. Talvez o lugar onde você vai orar seja no seu quarto, à beirada da sua cama. Muitos têm esse costume. Isso é muito bom. Prepare esse momento, prepare esse lugar, coloque ali uma música legal, um louvor, um cântico a Deus e pratique esse tipo de oração em particular com Deus, porque com certeza a sua vida vai mudar. Nós precisamos fazer isso na nossa vida, meus irmãos, todos os dias. Como nós nos alimentamos na nossa carne, nós também precisamos nos alimentar espiritualmente. E para isso, nós precisamos ter esses momentos particulares de oração com Deus. Então, se você quer se tornar uma pessoa de oração, uma pessoa que ora todos os dias, que se dedica categoricamente à oração, esse é o primeiro passo. Você precisa escolher esse lugar para onde você vai quando quer orar. Você vai ver na Bíblia que o próprio Jesus, ele se retirava por vezes para orar à parte, para conversar com o Pai a sós. Você vai ver que quando ele vai escolher os seus discípulos, ele faz isso, ele se retira para o monte e ali ele ora. Veja comigo, em Lucas, no capítulo 6, no versículo 12, ele disse assim: Naqueles dias, retirou-se para o monte, a fim de orar, e passou a noite toda orando a Deus. Então Jesus, por vezes, ele se retirava do meio da multidão, se retirava do meio do povo e subia o monte e se separava para orar à parte. Por que Jesus fazia isso? Se ele poderia ir ao templo orar, ele poderia ir às casas, todos queriam recebê-lo, ele poderia ir às casas, ele poderia estar em qualquer outro lugar, mas Jesus, ele fazia isso, ele se retirava do meio das pessoas e ficava em um local à parte para orar e conversar com o Pai. Você vai ver que na véspera da sua crucificação, Jesus ele vai ao Monte das Oliveiras e a Bíblia vai dizer que ele deixa os seus discípulos ali e ele vai mais adiante orar e ele ora a sós. Você vê que Jesus fazia isso, ele se retirava para poder estar a sós com o Pai. Então ele nos ensina, primeiro pelo seu exemplo e também na sua palavra, que nós precisamos realizar isso em nossas vidas. Eu sei que você tem uma igreja onde você vai, que lá na sua igreja tem um oratório, um lugar onde você pode ir orar, que lá na sua igreja tem a sala de oração, onde você pode ir orar, vai ter pessoas ali que vão orar com você, mas é necessário que na sua casa você tenha um lugar onde orar. Eu não sei qual será esse lugar, se você tem sótão, vai ser no sótão, se você tem porão, que seja no porão, que seja no seu quarto, ou que seja na sua sala de madrugada, mas você tem que ter um destino, um final, um lugar aonde chegar, para poder dizer, não, agora eu estou no lugar de oração, agora eu vou orar, separei esse lugar e esse momento para mim orar. Quero aproveitar para indicar a você um filme. Se você ainda não assistiu o filme que se chama Quarto de Guerra, esse que está aparecendo na sua tela aqui agora com essa capa,
Se você não assistiu esse filme ainda, eu recomendo que você assista esse filme, Quarto de Guerra, porque ele ensina isso, você ter um quarto, um lugar onde orar. Recomendo categoricamente, recomendo veementemente que você assista esse filme, certamente vai edificar a sua vida. Então essa é a primeira chave, é o primeiro passo, é a primeira dica do pregador. Você precisa ter um lugar onde orar. Agora nós vamos observar a segunda dica, o segundo passo. Dentro desse texto, nós vamos ver que Daniel, ele orava 3 vezes por dia. Isso significa que Daniel, de 8 em 8 horas, ele dedicava um tempo em oração a Deus. Isso me chama a atenção porque como que ele conseguia fazer isso? Visto que ele tinha muitas responsabilidades, visto que ele tinha muitas coisas a fazer, porque ele era governador das províncias de Babilônia também. Mas Daniel, como antes costumava fazer, diz o texto, ele orava 3 vezes ao dia. Observando esse texto, eu pude perceber o seguinte, que Daniel era uma pessoa que tinha disciplina e organização. E essa aqui é a segunda dica do pregador para você que quer desenvolver uma vida de oração. Você precisa ter disciplina e organização. Por quê? Porque se você não tem disciplina, uma pessoa que não tem disciplina, ela não termina nada do que ela começa. Por que que ela não termina nada do que ela começa? Porque ela não leva as coisas que começa a sério. Uma pessoa sem disciplina, ela não se organiza, ela não coloca as coisas que são importantes em primeiro lugar, ela não persevera. Então Daniel, ele era disciplinado porque todos os dias ele tinha aquela disciplina para cumprir, ele tinha aquelas regras que ele estabeleceu para ele para cumprir. Então ele era disciplinado. A hora da oração era a hora da oração. Daniel não ia fazer outra coisa na hora da oração, porque ele era disciplinado. Daniel não ia fazer coisas que alimentavam a sua carne física na hora da oração. Daniel tinha um lugar para orar e Daniel tinha a hora também para orar. Ele marcava a hora das suas orações, pela manhã, à tarde e à noite. Ele tinha esse momento como sagrado e ele era disciplinado. Então, se ele quer desenvolver uma vida de oração, você precisa de disciplina. Como que você vai arrumar tempo para poder orar se a sua vida continuar uma bagunça, onde você deita tarde, tem que levantar cedo, aí levanta em cima da hora, aí não dá tempo de você orar pela manhã porque você levantou muito em cima da hora, aí se você levanta mais cedo você está muito cansado porque você dormiu tarde, aí você começa uma oração pela manhã e começa a querer orar todos os dias, mas alguma coisa te distrai, o teu celular toca, alguma coisa acontece e você logo vai e perde o foco da oração. Por quê? Porque você e eu muitas vezes somos pessoas indisciplinadas. Mas se nós quisermos realmente levar a oração a sério, se nós quisermos realmente viver uma vida de oração e nos tornarmos uma pessoa de oração, uma pessoa que ora, nós precisamos ter disciplina, meus amigos. Nós precisamos ser como soldados. A hora certa é a hora certa. A hora da oração é a hora da oração. Então, na hora da oração, eu não vou assistir televisão. Na hora da oração, eu não vou assistir o jogo que está passando. Na hora da oração, eu não vou atender o WhatsApp. Na hora da oração, eu não vou atender o meu amigo. Na hora da oração, eu vou me dedicar à oração. Uma pessoa disciplinada, ela consegue realizar muito mais coisas do que pessoas que vão vivendo a vida por viver, que vão levando as coisas por levar, que começam e não terminam. Então, é necessário que você tenha disciplina e organização. Essa é a segunda dica do pregador para você. Tenha disciplina e organização. Então, se você tem se visto nessa situação, sem tempo para orar, você precisa se organizar e você precisa ter disciplina. Eu preciso me organizar e eu preciso ter disciplina. Sem isso, meus irmãos, nós não vamos conseguir ter uma vida de oração.
Vocês vão concordar comigo, lendo a Bíblia, nós vamos observar que os judeus, que eram o povo escolhido por Deus, eles eram extremamente organizados e eram extremamente disciplinados. Por quê? Porque os judeus tinham esse costume de ter a hora da oração, de ter aquele momento que eles não trocavam por nada. Você vai ler um texto comigo aqui agora para enfatizarmos essa questão. No livro de Atos, no capítulo 3, no versículo 1, fala da cura de um coxo que estava à porta chamada Formosa. Vê o que diz o texto. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. A hora nona era a hora da oração. Então Pedro e João estavam indo para o templo para a hora da oração. Ou seja, eles tinham um lugar para isso, tinham um momento, um lugar onde eles iam orar. E quando eles estão indo para o templo, eles veem um coxo e esse homem pede-lhes uma moeda e eles curam aquele homem em nome de Jesus. O que acontece conosco é que hoje a gente negligencia a organização do nosso tempo e nós temos tempo para tudo, menos para a oração. Então fica aqui a dica do pregador para você: tenha disciplina e organização. É importante cortarmos coisas supérfluas para nos sobrar tempo para orar. Tudo é uma questão de disciplina e organização. Sem isso, meus irmãos, nós não vamos conseguir nos tornar pessoas de oração. Isso é muito importante. Agora, a terceira dica que nós vamos observar é a seguinte: o que é que fez Daniel orar nesse momento? Foi a ameaça. Ele já era uma pessoa de oração, mas nesse texto que nós lemos, ele subiu para o seu quarto de oração quando chegou uma notícia para ele. Isso significa que ele tinha um porquê, que ele tinha um motivo forte que sempre o levava a esse lugar de oração. E essa é a terceira dica do pregador para você que quer se tornar uma pessoa de oração. Você precisa ter um motivo forte que te leve a orar. Parece uma coisa tola de se falar, porque todos sabemos que nós oramos porque precisamos da bênção de Deus. Mas esse motivo de oramos porque precisamos, ele não tem sido forte o suficiente para levar muitas pessoas à oração. Temos observado isso por quê? Porque senão, todos nós teríamos uma vida de oração eficaz. A verdade é que não temos motivos muitas vezes fortes o suficiente que nos empurre para lá. Se você tiver um motivo muito forte, certamente você vai ir a esse lugar de oração porque você tem uma necessidade muito grande, você tem um motivo que te leva. No caso de Daniel orava 3 vezes ao dia. A Bíblia diz que antes dele receber essa notícia, ele já fazia isso. Então ele tinha um motivo muito forte, que era o temor que ele tinha a Deus. Ele temia a Deus. Ele era um homem consagrado para Deus, então isso para ele era um motivo forte que levava ele para o local de oração. É mais ou menos como se Daniel pensasse assim: eu sirvo a um Deus vivo, eu sirvo a um Deus poderoso, eu vou para o meu local de oração, porque eu sei que se eu orar, Ele me ouvirá, que se eu orar, Ele vai me conceder aquilo que eu lhe estou pedindo. Esse era o motivo que Daniel tinha para levar ele a orar. Então você precisa encontrar um motivo que te leve para esse lugar de oração. Talvez na sua vida você já tenha muitos motivos para orar, mas você não tem conseguido orar por causa das coisas anteriores que nós falamos, por falta de organização e disciplina, ou por falta de ter um lugar. Mas agora você já sabe, escolhendo um lugar, tendo organização e disciplina, você vai conseguir ter uma vida de oração eficaz. É necessário que você tenha um motivo forte, porque senão, o que nós vamos fazer? Vamos abandonar a oração. É sabido de todos que a maioria das pessoas, isso está no ser humano, está em nós. Elas, quando está tudo bem na sua vida, elas deixam a oração de lado.
Mas quando acontece uma calamidade, as pessoas correm para a oração, elas correm para as igrejas, elas vão pedir oração aos seus amigos porque agora tem uma necessidade forte. Então você precisa encontrar um porquê, um motivo forte antes que chegue a calamidade, antes que chegue o dia mau, como fez o profeta Daniel. Daniel, a Bíblia é clara, ele ficou sabendo do mandato do rei, ele foi para o quarto orar, mas a Bíblia diz que ele sempre fazia isso, como antes costumava fazer. Então Daniel, ele não orava só quando surgiu uma necessidade urgente, ele já tinha esse costume de oração. É isso que eu quero transmitir para você. Eu tenho os meus motivos que me levam para orar. Um deles é pedir a Deus capacitação para poder trazer reflexões bíblicas que ajudem as pessoas a ir ao encontro de Deus. Esse motivo para mim é forte o suficiente para me levar para o meu quarto de oração. Eu tenho pedido a Deus que nos dê condições de espalhar a palavra de Deus para todos os lugares, porque eu acredito que a palavra de Deus, ela pode mudar a vida das pessoas, assim como mudou a minha. Então esse motivo é um motivo importante para mim, é um motivo que me faz ir para o meu lugar de oração. Existem muitos porquês na Bíblia que nos impulsionam a orar. Se você só ler a Bíblia, você já vai encontrar muitos motivos para você se dedicar à oração. Veja o que diz no 2 Crônicas, no capítulo 7, versículo 14. Deus está falando isso para o seu povo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aqui nesse texto, Deus está dizendo que se nós orarmos, Ele nos ouvirá. Que se nós orarmos, haverá perdão de pecados para nós. Então isso é um motivo muito forte que deve te levar para a oração, que deve me levar para o meu lugar de oração. Porque nós cometemos pecados todos os dias. E a Bíblia diz que se nós chegarmos até a Deus e nos humilharmos e orarmos a Ele e nos procurar nos converter do nosso mau caminho, Ele diz que Ele vai ouvir. Então eu quero te dar esse motivo para você ir para o seu quarto de oração, meu amigo, minha amiga. Se você orar, Ele vai ouvir você. O que você precisa, o que a sua família precisa, o que o seu amigo precisa, o que você acha que o Brasil precisa, a sua cidade, o seu bairro, leva isso em oração a Deus no seu quarto, porque a Bíblia diz que se nós orarmos, Ele nos ouvirá. Então isso deve ser um motivo que nos impulsiona a orar. A vida de oração é mais ou menos por aí. Se o seu motivo não for muito forte, se o seu porquê não for muito forte, qualquer coisa que colocar diante de você e de mim vai nos desviar da oração. Então, quais são os seus motivos? Se você tem motivos fortes, escreva eles, faça um caderno de oração e dedique-se a essa prática, que você vai ver que Deus vai te abençoar. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para todas as notificações e compartilhe com seus amigos, para alguém que você acredita que essa palavra pode ser útil. Meus irmãos, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado, que Deus os abençoe. Um abraço.